como passaram essa semana? Espero que todos tenham passado muito bem. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 2. E lá vamos ver um assunto importante sobre fé, sobre a nossa fé e também a obediência. Lá, Lucas nos escreve que quando Jesus nasce, um anjo do Senhor desce e aparece aos pastores que ali estavam ao seu redor. E ele vem anunciar a boa nova, né? O nascimento do Salvador aguardado por todos, o nascimento do Salvador que já tinha sido anunciado. Os pastores ali ficam temerosos diante do anjo, mas o anjo o acalma e vai lhes falar sobre como eles encontrarão o Salvador. E o anjo dá todas as orientações para esses pastores, para que eles vejam com os seus próprios olhos a graça de Deus para nós. Quando os anjos voltam para o céu, os pastores se reúnem e dizem uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. É a partir daqui que nós vamos meditar a fé, o tamanho da fé desses pastores e como será o tamanho da nossa fé hoje, da sua fé. E eu digo isso porque, como eu disse, os pastores, após o anjo voltar ao céu, eles se reúnem, porque cada pastor cuida de um rebanho. No entanto, eles não estariam tão próximos uns dos outros. E aí, como ficaria hoje? Você chegar para o seu irmão e falar: olha, eu vi um anjo do Senhor, você viu? Muitos de nós não teríamos essa coragem. Primeiro, com o medo de ser taxado de louco. E aí você se pega pensando também, se um irmão seu, um amigo chega e fala para você: olha, o anjo do Senhor apareceu e veio anunciar isso, vamos lá. O que você pensaria desse seu irmão? Qual seria a sua reação diante desse irmão? Você teria a fé e a confiança de que ele viu o anjo? Ou até mesmo de chegar um ao outro e dizer, falar assim: olha, você viu aqui o anjo do Senhor? Ou será que ficaríamos calados e não teríamos nem a coragem de confirmar se o irmão ao lado também estava vendo essa graça? Mas os pastores não preocuparam com isso. E aí é onde que a gente vai ver a tamanha fé. Os pastores, nessa época, viviam uma situação bem diferente do que imaginamos. Os pastores nessa época eram quase que marginalizados pela sociedade. Eles viviam mais à margem e, por cuidarem dos rebanhos, os mesmos dormiam junto com os rebanhos e acabavam cheirando como os animais que eles cuidavam. Não tinham também tanto acesso aos templos, mesmo por uma questão da época de quem teria mais acesso ou não,
e tanto pelo seu ofício. Pois para eles fazerem algo, eles teriam que deixar o seu rebanho de lado. E acreditar que um anjo de Deus apareceria justamente para eles, para anunciar essa boa nova, era algo inimaginável. Era uma coisa totalmente fora do padrão, fora do comum. Pois poderia se imaginar que, se o Filho de Deus, o Salvador do mundo, acaba de nascer, o anjo anunciaria aos sacerdotes, aos que cuidavam dos templos, e não para eles, que eram simples pastores. Na nossa simplicidade de hoje, sabemos que Deus usa e fala com quem Ele quer. Mas mesmo assim temos a dificuldade de acreditar que Deus nos transmitiu uma mensagem. Não temos a mesma confiança desses pastores que foram os primeiros a ir visitar e adorar Jesus. Então nos pegamos a pensar: o que nos falta mais para acreditar que Deus está falando com você? O que nos falta acreditar? E essa dificuldade nos dá porque nos falta ter gravado no coração que nós, que eu, você, é o povo escolhido e eleito por Deus. Porque eu e você escolhemos o caminho, mas quem escolhe o seu povo é Deus. Então foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te elegeu povo dele. E podemos ver lá no parágrafo 782 do Catecismo da Igreja Católica todas as características desse povo de Deus. Para vermos se estamos enquadrados, para vermos o que nos falta mais para caminhar nesse caminho de povo eleito, uma raça eleita, escolhida por Deus para ser o seu povo. E a partir dessa fé e desse caminho, vamos ver a obediência. E nesse capítulo, Lucas, o evangelista, nos traz a obediência de Maria e José. Obediência à lei dos homens. Pouco antes de Jesus nascer, o governante Augusto César, na época, decreta um recenseamento de todo o povo. E José pega Maria grávida, com todas as dificuldades que toda mulher conhece da gravidez. E atravessa um deserto para cumprir esse recenseamento, cumprir essa lei do homem. Pois bem, quanto a isso, a lei dos homens, acredito que na nossa grande maioria, na nossa grande parte, todos sigamos, ou grande parte
de nós sigamos essas leis. Não vou dizer todos e nem toda a lei, mas grande parte, de todos, sim, seguem e respeitam essas leis dos homens. Mas depois vamos ver a obediência dos dois a Deus, a lei de Deus, ao que Deus pedia. Passado 8 dias, eles pegam o menino Jesus, levam até o templo para apresentá-lo ao Senhor. E por que isso? Nessa época, todo primogênito do sexo masculino, e interessante que era não só o seu filho primogênito do sexo masculino, mas se você tivesse uma cria também do sexo masculino, que fosse o primeiro filhote, deveria ser levado ao templo, ser apresentado para ser consagrado ao Senhor. E Maria e José, sem pensar, simplesmente eles cumprem o que estava prescrito na lei. O que era prescrito para eles na religião daquela época, na religião que eles seguiam. Porque até então não tinha o cristianismo. Então Maria e José seguia conforme a religião deles na época. E aí é que nos pega agora. Imagina Jesus, Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria e José o leva para apresentar e consagrar ele ao Senhor, a consagrar ele a Deus. E por que eu digo que nos pega aqui? Hoje, quantos de nós não diríamos: para que eu tenho que fazer isso? Pois ele é filho de Deus, Deus o conhece, pois foi o seu anjo que veio e me anunciou o nascimento, foi o próprio Espírito Santo que veio conceber essa graça. Para que eu tenho que ir e consagrar ele ao Senhor? É a mesma coisa que hoje nós pegarmos e pensarmos: para que eu tenho que ir lá batizar o meu filho? Olha para você ver. E Jesus era filho de Deus Altíssimo. E os dois obedecem e vai fazer essa consagração. E aí, que eu digo que nos pega, porque eu disse até talvez não seguiríamos assim. E por que talvez? Porque se Deus escolheu Maria e José para cumprir essa missão, é porque Ele conhecia da sua obediência, da sua fé, do seu respeito, da sua dedicação, e sabia que poderia confiar aos dois essa missão. Então hoje também Deus, com certeza, saberia escolher a quem confiar uma missão tão grande. Mas vamos pensar. Deixar de ficar nos por que eu devo fazer isso? Isso é bobeira. Para que eu vou levar meu menino para batizar? Vamos deixar ele
seguir o caminho, lá na frente Ele escolhe. Vamos ser mais José e Maria. Vamos ser mais obedientes à nossa fé cristã. E obedecer sem pensar, sem pestanejar. E depois vamos ver a obediência de Jesus. Nesse mesmo capítulo, quando Maria e José encontram ele entre os doutores no templo, né? Jesus já com 12 anos de idade. Hoje, 12 anos de idade, a criança já está, bem dizer, entrando na fase de adolescência. E Maria chega para Jesus e fala que o procurava, que estava aflita, porque já tinha alguns dias que o procurava. Jesus se levanta e volta para Nazaré com sua mãe e seu pai, com a obediência de um filho que respeita o seu pai e a sua mãe. E hoje vemos cada dia mais isso se perdendo. Crianças, adolescentes, jovens, que não reconhecem esse respeito, essa obediência que deve aos seus pais. Temos muito no nosso pensamento: o meu pai é exagerado, minha mãe é exagerada. É uma preocupação desnecessária. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero para mim. É ou não é assim que os jovens pensam? E não é assim que você pensava quando você era jovem. Mas veja, Jesus também sabia o que ele queria. Jesus já sabia para que ele veio. No entanto, que quando Maria diz, né, filho, eu e seu pai estávamos aflitos a te procurar, ele responde para Maria: não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Pois ele já sabia da sua missão aos 12 anos de idade. Ele já sabia o seu caminho e o que ele devia fazer. Mas Jesus nem por isso desobedece a sua mãe. Como eu disse, ele se levanta e volta com sua mãe e seu pai para Nazaré e lhe é submisso. Submisso quer dizer, ele é obediente e respeitoso. E ele sabe que a sua mãe também conhece a sua missão. Mas ele também tem o respeito por ela, porque como uma mãe e um pai, ela sabe que aquele ainda não é o momento dele dar início à sua missão. Então, que pensamos hoje? O que eu estou fazendo para o meu filho? O que eu estou fazendo para minha mãe, para o meu pai? Estou obedecendo? Estou ensinando? E vamos ter em pensamento
o menino Jesus de 12 anos, quando nos caber a obediência. Amém? Espero que todos tenham uma ótima semana e que todos nós possamos ser mais obedientes e caminhar com mais fé.